Davi Luiz está chegando finalmente no Flamengo e hoje aqui no Tática Didática a gente vai mostrar todos os aspectos que mostram que o zagueiro eleva ainda mais o patamar da equipe comandada pelo Renato. Esse vídeo vai estar dividido em capítulos, né, trazendo todos os aspectos que a gente vai falar, então você pode ir avançar para o aspecto que mais te interessa, voltar depois, fica à vontade. E também queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, compartilhar esse vídeo com a galera e dar uma olhada também no nosso clube de membros, que está aqui na descrição, nosso clube de membros do Tático. Vou rodar a vinheta e a gente já volta com as imagens do Davi. Bom, Davi é um cara que dispensa um pouco apresentações, né? Mas a gente vai trazer os primeiros detalhes dele. 34 anos, né? Zagueiro. Ele é fundamentalmente destro, mas joga bem também com a perna esquerda, um zagueiro muito técnico, a gente vai mostrar isso no vídeo. Tem 1,89, mantendo boa a média de altura que tem a defesa atual do Flamengo, né? As atuais opções do Flamengo. Bruno Viana tem 1,87, Léo Pereira tem os mesmos 1,89. O Gustavo Henrique tem, aí se destaca bastante, né, com 1,96, e o Rodrigo Caio, que é quem deve fazer a dupla com o Davi, a gente vai falar isso no vídeo, tem 1,83. Então, o Davi mantém uma boa média de altura na defesa do Fla. Falando um pouco sobre a carreira dele agora, um jogador que saiu muito jovem do Brasil, né? A gente vê ele na base do Vitória nessa foto. Saiu muito jovem para jogar no Benfica. E lá ele trabalhou com esse cara aqui, Jorge Jesus. Foi o técnico que lançou o Davi como um expoente no futebol europeu, né? Ele fez muito boas, né? Fez ótimas atuações pelo Benfica, principalmente sob o comando do Jorge Jesus, né? Após a primeira passagem do Jorge, muito sucesso por lá, acabou indo assim para o Chelsea fazer uma espetacular primeira passagem por lá. Por lá ele ganhou tudo que podia na Europa e a gente vê ele aqui com a orelhuda, né, com a Champions League vencida em 2012 com o time do Chelsea, ganhou também a Premier League. Do Chelsea ele acaba indo para o Paris Saint-Germain, né, a gente vê ele comemorando um gol contra o próprio Chelsea. É uma passagem um pouco mais curta, mas também de sucesso por lá, né, jogou com algumas estrelas daquele time que começava a ser montado para o que hoje é o PSG. Depois, em 16, 17, né, nessa temporada, ele retorna ao Chelsea, dessa vez para ganhar mais uma vez, ganhar agora a Europa League. Né? A gente vê ele na foto com o William, com o Emerson, outros brasileiros, além do Rudiger, que jogou com ele, fez essa dupla de zaga de sucesso no Chelsea. Então ele teve uma carreira muito sólida na Europa, principalmente na Inglaterra, muito respeitado por lá, grande ídolo do Chelsea. Depois ele acabou se transferindo para o Arsenal, né? Por lá ele acabou encontrando, ele sofreu muitas críticas, mas é importante também a gente contextualizar essa passagem dele pelo Arsenal, porque é um time que vem sofrendo muitos problemas, né? Muita pressão interna e externa. Já há alguns anos o Davi foi inserido nesse contexto, né? O Arsenal é um time que não vem rendendo muito bem já há algumas temporadas. De lá ele sai como um agente livre e chega agora ao Flamengo para voltar ao Brasil depois de praticamente 15 anos, né? Mais um grande retorno ao futebol brasileiro que o Flamengo está propondo. Partindo agora para a análise tática de fato. Muito se fala que o Davi é um zagueiro que tem muita qualidade técnica, que tem muitas características ofensivas muito boas, e tem, a gente vai mostrar isso aqui, e que não é tão bom assim defensivamente. Não é bem assim. A gente mostra aqui que ele tem excelentes qualidades defensivas. Nesse jogo contra o Watford, né, do Chelsea contra o Watford, a bola é lançada na diagonal para o Dini e ele tem a vantagem, né, pelo movimento corporal dele. A bola está sendo lançada e o atacante está de frente para a bola, né, ele está correndo na mesma direção da bola. Enquanto o Davi estava de costas para a jogada e ele está fazendo um giro, né, ele está fazendo um giro corporal para a partir daí fazer o seu arranque e atacar a bola. E aí a gente vê na sequência do lance que ele chega exatamente junto ao Dini na bola, consegue bloquear o chute e evitar o gol do Watford numa oportunidade que era bem clara de gol, né? Numa recuperação muito boa, né? Num tempo muito bom de explosão. Isso é muito positivo, né? Esse tempo de reação do Davi Luiz, importantíssimo no zagueiro, como a gente vê também nessa jogada. Rudiger marcando o seu jogador. E aí, no que o jogador adversário dá um tapa na frente, o Rudiger perde na corrida. E olha quem está aqui, o Davi Luiz, jogando pela esquerda, que é onde ele deve jogar no Flamengo. A gente vai falar sobre isso.
O Rudiger perde na corrida e o Davi já está atento a essa cobertura, né? Outro aspecto aí importantíssimo para um zagueiro. E ele chega, ele consegue chegar à frente, né? O Rudiger já está cortando por dentro, o Davi consegue fazer essa cobertura muito bem feita, cortar essa bola e não só deixar, ele não deixa ela sair. Ele dá um toque de calcanhar, né? Muito técnico, como eu falei, um zagueiro muito técnico, dá um toque de calcanhar já para começar a fase ofensiva a partir desse toque, né? Já tirar ali dois jogadores do lance e o Chelsea conseguir ter essa progressão a partir desse toque. Outra questão muito interessante do Davi são os passes de ruptura, né? É um jogador que tem muita facilidade na armação das jogadas, e isso é muito relevante, uma característica rara com essa qualidade que ele tem. A gente vê ele dando um passe de esquerda aqui para o Aubameyang, né? Esse passe de ruptura é o passe que vai quebrar as linhas ali, né? A gente vê o adversário com as linhas postadas, né, no meio, na defesa, o Aubameyang corre por fora, o Davi dá esse passe por dentro e ele chega em condições totais, né, nas costas da defesa para fazer o gol ao Aubameyang por conta desse belíssimo passe de ruptura do Davi Luiz. Outra questão, né, também, já saindo da defesa para o ataque, é a progressão ofensiva, a capacidade que ele tem de condução dessa bola. A gente vê que ele tem espaço aqui, né? E aí, a partir do momento que ele tem espaço, ele vai embora. E aí fica muito medo, né, da torcida. Ele é um zagueiro inconsequente, né? Ele é um zagueiro que se lança ao ataque, vai embora e larga para lá a defesa. Bom, depende do funcionamento do time. A gente vê nesse lance um exemplo muito bom, né? Como ele tem essa característica, ele tem esse espaço, ele foi embora. E aí a gente vê na sequência o que que acontece. Ele avança e à medida que ele avança, o volante, né, que é o meia central que está posicionado aqui, recua para fazer a ocupação de espaço do Davi Luiz aqui nas costas, né? Nas costas do Davi Luiz, fazendo esse movimento em conjunto, né, para que não haja espaços caso essa bola seja perdida. No caso, essa bola não é perdida, o Davi tem um marcador chegando aqui, ele dribla o marcador, né, deixa o marcador no chão. É um jogador muito técnico, de muita qualidade técnica. O torcedor do Flamengo vai gostar bastante do Davi. E a gente destaca esse movimento, né? Como ele consegue, com isso, arrastar a marcação e atuando pela esquerda, ele daria muita abertura de campo para o Bruno Henrique, que é o cara que atua nessa faixa de campo. E aí o Bruno Henrique com espaço é um abraço, né? E o Davi consegue muito atrair essa marcação e abrir espaço nessa progressão. Então é muito positivo isso para o Flamengo, principalmente se o Davi jogar pelo lado esquerdo. A gente vê mais uma coisa aqui, né, mais um aspecto, ele é o zagueiro que sai, né, ele salta bastante, e aí nesse lance ele estava, né, posicionado junto aqui ao seu companheiro, na mesma linha, no que o atacante conduz essa bola e ele vê, né, faz a leitura correta de que essa bola escapa um pouquinho, ele já dá um passo, já salta, e aí ele tira essa bola do atacante e não só tira essa bola, a gente vê na sequência que ele faz esse domínio, né, bem orientado, já tirando, já virando um drible, né, praticamente, passando do atacante, e a partir daí ele já visa muito, né, mais uma vez, a ação ofensiva. Isso é muito positivo no Davi. Ele dá dessa vez um passe pelo meio, né, por aqui ele encontraria, né, assim como na imagem anterior a gente citou o Bruno Henrique, por aqui ele encontraria o Arrascaeta. Por que é positivo essas ações ofensivas muito rápidas do Davi? Elas encontram, né, os jogadores ofensivos de fato, né, as ações de início da ação ofensiva, no caso, a partir do campo de defesa, encontram os jogadores com os jogadores adversários mais desprevenidos na defesa. Com isso, Bruno Henrique teria mais espaço, Arrascaeta teria mais espaço, você pega a defesa adversária mais desprevenida, com uma ação muito rápida a partir do seu campo de defesa, né? Então isso é muito positivo, e aí o Flamengo, com a qualidade que tem nos seus jogadores ofensivos, agradece demais caso o Davi consiga, né, aplicar tudo isso dentro do futebol brasileiro. A gente vê ele aqui mais uma vez fazendo essa antecipação, né, ao jogador adversário, ele consegue fazer um desarme muito no campo ofensivo também, né? Um jogador que sai muito para dar o bote. Quando ele não dá esse bote, é preciso que haja uma cobertura, né? Por isso é importante o movimento coordenado do volante, como a gente citou. Mas ele é um jogador que faz isso muito bem, conduz muito bem, tem bom drible, né? Aquele dribla a bola muito bem para o lado e consegue dar sequência à ação ofensiva. Outra questão muito positiva, cabeceio, né? O Davi fez gol de cabeça por todos os clubes que ele passou na Europa, né? Por Benfica, por Chelsea, nas duas passagens, pelo Arsenal, pelo PSG, muito positivo. 1,89 m, boa impulsão,
né? Um zagueiro que tem uma forma física até atualmente muito boa e consegue ter muito destaque nesse tipo de jogada. Mais uma questão, e aí, será que a torcida do Flamengo vai finalmente secar, né, esse problema que vem sendo, né, ligar a TV e ver lá quando o Flamengo tem uma falta a favor, aquele famoso comentário, né, o Flamengo que não faz um gol de falta desde 2018 com o Diego Ribas contra o Paraná Clube. Será que vai acabar? Pode acabar, e a gente vai mostrar que não só porque o Davi é um jogador que bate muito bem faltas, mas porque ele tem uma característica de batida de falta que o Flamengo não tem no elenco, apesar de ter bons batedores. É uma batida chapada que é muito forte, né? E ele faz com que a bola decaia muito. É muito difícil para o goleiro essa bola. Essa aqui não é uma cobrança de falta na Copa contra a Colômbia, talvez a cobrança de falta mais icônica da carreira dele. Faz um golaço de muito longe e olha só como essa batida ela se mantém, né? A característica dela se mantém, apesar das diferentes posições e características do gol de falta, né? Essa aqui já é uma batida por cima, exatamente por cima da barreira, no canto oposto ao canto do goleiro, né? A bola anterior vai no canto do goleiro e ela decai nessa ocasião, ela passa por cima da barreira, né, reta, muito forte, e ela cai, ela tem uma queda, é uma bola muito seca, né, é o famoso pombo sem asa, é uma bola muito seca, então ela cai muito rápido e o goleiro não consegue ter esse tempo de reação para chegar nela. Aqui é uma batida por fora da barreira, então a gente vê aí três ocasiões totalmente diferentes, né? Uma batida curta por cima da barreira, longa, né, no canto do goleiro e curta também no canto do goleiro. Dessa vez ele chapa uma pancada muito forte por fora da barreira e o goleiro, mesmo a bola indo no canto dele, não consegue ter esse tempo de reação para pegar. Então o Davi é sim um excelente cobrador de faltas, pode sim acabar com a seca incômoda do Flamengo e também, né, tem esse ponto muito positivo de ser um jogador que tem essa característica de batida de falta que o Flamengo não tem no elenco. Né? Um jogador que bate muito forte e tem essa batida bem única, na verdade, essa batida do Davi Luiz. E o torcedor do Flamengo está acostumado demais com gols de falta, né? Não poderia ser diferente. Afinal, o maior ídolo é o Zico, maior cobrador de faltas da história do futebol, sim. A gente vê aqui outra característica ofensiva muito positiva do Davi, né? Chutes de longa distância, né? A gente vê, essa é uma bola que ele recebe do Lampard e manda de canhota essa bola no ângulo, é um golaço que ele faz pelo Chelsea, talvez o mais bonito da carreira dele. É, você pode procurar o vídeo desse gol que você não vai se arrepender, é um golaço. Mas antes disso, fica com a gente porque olha só, tem mais coisas, né? Mais uma questão do Davi. Ele mais uma vez está no campo ofensivo armando a jogada, né? Fazendo essa progressão e armando a jogada. Nessa ocasião, ele tenta o passe em profundidade para o zagueiro sair nas costas da zaga, mas a defesa consegue antecipar. Só que aí o mérito do Davi ele não desiste da jogada, ele seguiu fazendo a leitura do lance. No que o zagueiro antecipou e não conseguiu dominar essa bola escapou, o Davi se antecipou, chegou antes e soltou uma pancada de perna direita para o gol. Marcou mais um golaço, dessa vez de fora da área também. Outra questão muito interessante do Davi Luiz são os lançamentos, né? A qualidade de passe muito boa. A gente já viu ele dando passe de ruptura, né? Já mostramos esse passe por baixo, na verdade. E ele também tem uma capacidade excelente de lançamentos longos, né? Dessa vez a gente vê mais uma vez atuando pela esquerda, né? Ele fazia essa dupla com o Rudiger atuando pela direita, como deve atuar o Rodrigo Caio e o Davi pela esquerda. É, Fazendo esse lançamento direto, né, passando por todas as linhas de marcação adversária, e essa bola cai no Pedro, mesmo Pedro que jogou no Barcelona, ele domina, né, nas costas da defesa e dá um tapa por cima do goleiro a partir de um lindo lançamento longo do Davi Luiz. A gente vai agora para os mapas de calor que mostram um pouco do que a gente já falou aqui, né? O mapa de calor dele no Arsenal de 21, na última temporada dele, esse é o último mapa de calor que mostra exatamente isso. É um zagueiro que pode atuar pelas duas faixas de campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, e fez isso, né, em 21 pelo Arsenal, atuou pelas duas faixas, e a gente vê como é um zagueiro que não fica limitado, né, à sua ação ofensiva, à sua ação defensiva, no caso, tendo muita liberdade para subir, né, para fazer essa progressão. E isso, né, a gente ressalta, não é um problema se o movimento do time, do coletivo, for coordenado para isso. Né? E a gente vai mostrar no campinho do Flamengo daqui a alguns segundos. Então, você pode segurar aí
ou ir direto para esse campinho, a gente vai mostrando. E esse aqui é o mapa de calor dele no Chelsea, no Arsenal, perdão, de 19 e 20. A gente vê como ele atuou muito mais pela esquerda, né, na primeira temporada dele pelo Arsenal. Ele chegou atuando muito mais pela esquerda também, né, com essa capacidade de avanço, né, dessa progressão, que é uma característica bem única, bem característica, uma característica muito forte do Davi Luiz. Esse é o mapa dele de quando ele voltou ao Chelsea, né, em 16. A gente vê que tem uma ocupação bem no meio aqui também, né, além dessa característica dos dois lados. Ele é um cara que pode também atuar de volante. Não acredito que deve acontecer isso no Flamengo, mas é um cara que dá essa opção ao seu treinador de atuar como volante, né, e dessa forma, né, consegue ser aí um jogador bem polivalente, né, atuar por esses dois lados da zaga, ter também essa opção de atuar um pouco mais à frente. Vamos ver como o Renato vai querer escalar ele, que é um campinho de como eu acho especificamente que o Davi deve jogar, né, pelo lado esquerdo da zaga. Isso aqui não é necessariamente o time titular do Flamengo, é só um esboço, mas ele fazendo essa progressão, ele tem o Felipe Luiz, que também fecha por dentro, né? Então ele pode dar um auxílio ali muito positivo, tanto na construção quanto nessa cobertura, assim como o Arão. O Arão acredito que deve ser um cara que vai ficar muito atento a essa subida do Davi Luiz e fazer esse movimento para, né, coordenado, para que o Flamengo não fique exposto, né? Para que o Flamengo faça muito bem essas coberturas a partir dessa boa característica do Davi Luiz. Thiago Maia ou Diego, né, são caras que avançam mais, né, que têm uma qualidade muito boa à frente, então não devem ficar como fixos nessa cobertura. E aí o Davi pode fazer realmente esse auxílio ao Bruno Henrique, né, na profundidade, atraindo a marcação para que o Bruno Henrique tenha liberdade de jogo. E dessa forma a engrenagem do Flamengo, né, que funciona muito assim como as setas indicam, deve funcionar dessa forma. Bom, é isso, galera. Vamos torcer então, né, por um bom desempenho do Davi Luiz no Flamengo. Já deixa aqui o seu comentário. Gostou do vídeo? Não gostou? Acha que é assim? Acha que não vai ser? Vamos trocando essa ideia e aqui no Tático a gente vai acompanhar de perto todos os passos do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. Valeu e até a próxima.